Pessoal, nós já falamos sobre a diferenciação, né, entre o funcionamento de uma aplicação desktop e uma aplicação web. Hoje, então, a gente vai começar a fazer algumas codificações. Eu até estava conversando com alguns estudantes no dia daquele momento online para tirar dúvida. Não era obrigatório, mas alguns que foram, eu estava conversando com eles, dizendo que eu pretendia não explicar a linguagem é, detalhe por detalhe, até porque a gente não tem tempo para isso. O que eu pretendia fazer e estou começando a fazer agora é começar a criar códigos na linguagem meio que por analogia com aqueles códigos Java que vocês já conhecem, tá? Então o que eu vou fazer hoje é, baseado num projeto que vocês fizeram lá no segundo ano com o Ítalo, nós vamos começar, dentro das possibilidades, criar os códigos equivalentes em PHP e aí a gente vai explicando o que for surgindo em relação à escrita em PHP. Algumas partes são bem equivalentes, tá? Outras partes, por exemplo, com relação à criação das telas, né? A questão dos eventos, aí é um pouquinho diferente, justamente em função desse tipo de funcionamento diferente entre as formas de desenvolver. Mas aquela parte lá de criação de classe de modelo, que é o que a gente vai fazer agora, acesso a banco, os códigos são bem equivalentes e é por eles que nós vamos começar hoje. Tá? Hoje nós vamos fazer então a criação das classes de modelo. Eu vou fazer exatamente para o projeto que vocês tinham no ano passado. Então eu vou abrir aqui o meu Visual Studio Code. Esse aqui é o projeto, tá? Do ano passado. Era um projeto feito no NetBeans. O que o Ítalo me mandou era um projeto feito no NetBeans. Então ele tinha várias pastas dentro da pasta do projeto que eram pastas criadas pelo NetBeans. Eu resumi aquilo, eu na verdade dei uma limpada e simplesmente peguei aquilo que estava dentro do SRC. Se vocês resgatarem esse projeto lá antigamente, vocês vão ver que ele tinha uma pasta chamada SRC e dentro dessa pasta estavam as pastas com código propriamente dito, tá? Então, eu peguei somente essa parte. Dentro da pasta SRC, a gente tinha duas pastas, uma chamada modelo e outra chamada visual. Nessa pasta visual estavam as classes Java, os arquivos XML relacionados à construção das telas. Essa parte visual aqui, nossa, a gente vai tentar fazer por analogia, mas não dá para aproveitar tanta coisa porque as telas nossas serão construídas em HTML e CSS, diferente das telas lá em Java. Agora, essa parte aqui de modelo, a gente vai aproveitar muita coisa, igual vocês vão poder ver aqui agora, tá? Mas o que é essa parte de modelo? A gente tem aquelas classes que representam as minhas entidades do banco de dados. Igual aqui eu tenho a classe cidade. Lá, essa classe é construída com base na tabela que eu tenho no banco. Então, se a minha tabela tem código nome UF, eu construo uma classe aqui com esses mesmos atributos, coloco um construtor e aí depende da situação, se eu coloco alguma coisa nesse construtor ou não. Nesse caso aqui está vazio, tá? E os métodos get e set. Get código, get nome, get UF, ou seja, um get para cada um e um set para cada um. O get é para quando a gente precisa buscar um dado lá do objeto daquela classe. Então, se eu quiser saber qual código que esse objeto está guardando, eu uso o get código. Se eu quiser inserir um código para esse objeto, eu uso o set código. Estou falando mais rápido aqui porque eu acredito que vocês, ao verem esse código, vão lembrar das discussões do ano passado e vão entender para que ele serve. Beleza, o que nós vamos fazer
é criar uma classe PHP equivalente a essa aqui. Com isso a gente vai vendo como que é a escrita em PHP, tá? Então vou usar aqui a mesma pasta e vou criar um arquivo novo aqui. Cidade do mesmo jeito, tá? Ponto PHP. Então, depois que eu tiver convertido tudo para o PHP, eu posso apagar os Javas, mas por enquanto eu vou deixando eles aqui. E aí eu vou dividir a minha janela aqui em dois lados para a gente colocar os códigos lado a lado aqui. E aí a gente vai fazendo um e outro de maneira analógica aqui, tá? Bom, o código PHP, não sei se vocês se lembram da última aula, eles têm que ser colocados dentro dessa pseudo tag aqui, certo? Quando eu tenho então um código no meio do HTML, eu tenho que colocar desse jeito aqui para que o interpretador saiba qual parte do arquivo é PHP. Aí, quando eu tenho um arquivo PHP que não tem nada de HTML nele, tá? É comum a gente colocar só a abertura. Isso é até uma boa prática. Tem uma justificativa para isso, não vem ao caso. É comum a gente colocar só a abertura e não o fechamento. Então, colocamos abertura e fechamento quando o código está misturado com outros códigos, HTML, CSS, etc. Quando só tem PHP, é comum colocar só assim. É o que nós vamos fazer aqui. Beleza. O que nós vamos codificar então? Primeira coisa com relação a pacotes, né? Lá em Java a gente configura os pacotes estão dentro do outro, tal. Isso é como se fosse uma abstração da divisão de diretórios. No PHP também tem isso, mas eu não vou usar por enquanto, tá? Não vou usar. No PHP a gente chama de namespace, certo? Mas eu não vou colocar por agora porque eu teria que entrar numa outra teoria que tem algumas particularidades e eu não quero entrar nela agora por causa do nosso tempo. E no PHP a gente pode fazer com ou sem namespace. Então vou deixar sem por enquanto. Havendo tempo, a gente volta nisso. Vou criar a minha classe normal. Class cidade. E aí, chaves também, normalmente. Então isso aqui eu estou criando uma classe equivalente a essa daqui. Para a gente criar os atributos, a gente tem que colocar a visibilidade também, normal, e o nome do atributo, tá? PHP, ele antigamente não deixava a gente colocar tipos. Hoje, em algumas situações, então ela era uma linguagem que tinha tipagem, mas a tipagem dela não era controlada pelo programador, tá? É a linguagem que controlava. Hoje, em algumas situações, ela permite a gente configurar tipos se a gente quiser restringir alguma coisa. Mas, de maneira geral, a gente pode codificar sem ter que indicar os tipos. E é o que nós vamos fazer nesse momento aqui. Então, eu vou criar lá código. No momento em que esse atributo código receber um número, o PHP considera essa variável como sendo uma variável numérica. Mas essa mesma variável, daí para frente, se ela receber um texto, o PHP passa a considerar essa variável como sendo uma variável de string. Então, a linguagem controla o tipo de acordo com que o código vai sendo executado. Beleza. E aí faço os outros normalmente. Ó, private nome, private UF. Beleza. Depois a gente tem o construtor. É uma função. Essa é a forma de a gente criar os métodos em PHP, tá? E função também. A diferença é que quando estiver dentro de uma classe, vai ser método. E se estiver fora de uma classe, é uma função. A gente tem que colocar a palavra function. É uma palavra reservada para criar métodos e funções. O construtor usa a palavra reservada construct. Diferente do Java, né, em que a gente tem que colocar um método com o mesmo nome da classe, aqui em PHP a gente coloca a palavrinha construct precedida desses underlines aqui, ó.
Então isso aqui é padrão, tá? É o construtor. Os get, a gente pode digitar tudo, então a gente pode aproveitar esses atalhozinhos aqui da linguagem que já ajudam para a gente, tá? Mas eu vou digitar algumas aqui junto com vocês, depois a gente começa a utilizar essas coisas que a gente vai explicando. Os métodos get, set, então também são funções basicamente iguais ao Java, né, em termos de estrutura, mas diferentes na forma de escrever. Então é public function, e aí a gente vai colocar o nome dela, get código, e nós vamos colocar a codificação dela. O que ela vai retornar? O código que está guardado aqui, né? Então é this. Ah, tá. As variáveis em PHP, elas precisam começar com esse cifrão, tá? É regra da linguagem. Por isso que eu coloquei cifrão aqui, cifrão aqui, cifrão aqui. E o this também, que já é um objeto que já é padrão das classes, né? Um objeto que eu uso sem ter criado. Ele se refere à própria classe. Ele também tem o cifrão antes, tá? E para a gente acessar as propriedades e os métodos de um determinado objeto, ao invés de ser ponto, igual em Java, é essa setinha aqui. Então, this código. Aqui na classe do Java está o get e o set. O get e o set para cada um, tá? Então, vou fazer da mesma forma. Beleza. Vamos fazer o set código agora. Tá, detalhe, eu não coloco, tá? Eu não preciso colocar. Se eu quiser, as versões mais novas do PHP permitem que eu indique, mas eu não preciso colocar tipo de retorno, tá? Da mesma forma que eu não preciso colocar tipo nas variáveis, eu não preciso colocar tipo de retorno. Beleza. Então, public function set código. Isso aqui vai receber um parâmetro, então eu declaro ele aqui. Tá? Se eu precisar, para poder restringir alguma coisa, eu posso colocar o tipo, mas o PHP não me obriga. E aí o que vai acontecer? This código recebe aquele código que veio como parâmetro. Então estou dizendo que esse daqui, né, porque eu estou acessando com this, vai receber esse daqui que veio como parâmetro. Se os nomes estiverem confundindo, vocês podem colocar nomes diferentes, tá? Por exemplo, aqui só com um C e aqui um C, para poder visualizar melhor, mas geralmente a gente usa o mesmo nome assim mesmo. Beleza. E agora fazer para as outras. Public function get nome return this nome. Public function set nome, recebe um parâmetro, né? E aí vai fazer o que? This nome recebe nome. Por fim, a gente tem a UF. Public function get UF. E aí ela vai retornar a UF e public function set UF vai receber um parâmetro, né, que é a UF, e ela vai fazer this UF recebe UF. Detalhezinho aqui é que quando a gente está acessando os atributos
dentro do objeto, eles não têm cifrão aqui não, tá? Não tem cifrão aqui não. É só o nome deles normal. Então, o cifrão vai ser só no nome do objeto mesmo. Nas propriedades internas, no momento que eu estiver acessando pelo objeto, eu não coloco não. Pronta a nossa classe. Então, vocês podem observar o código daqui com relação ao daqui, para vocês verem aí as semelhanças e as diferenças, tá? Nós não vamos fazer muitos outros códigos hoje, porque para a gente não ficar sobrecarregando demais a mente. O que nós vamos fazer? Simplesmente testar esse código. Para testar esse código, eu vou criar um arquivo lá na raiz, nem dentro de modelo, nem dentro de visual, tá? Aqui fora, vou criar um index.php, porque a partir desse arquivo eu vou chamar esse daqui para poder testar, tá? Deixa eu fechar esse Java daqui e vou abrir de novo com... Beleza. Então, desse aqui eu vou chamar essa classe para a gente poder fazer um teste. Como esse cara vai gerar conteúdo na tela, a gente pode colocar ele junto com o HTML, tá? Isso é aconselhável. Beleza. H1 testando a classe cidade. Beleza. Para a gente, em um arquivo, ter acesso à classe que está em outro arquivo, em Java, a gente teria que fazer uma importação. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui. Tipo isso daqui, né? Isso aqui, ó. Em Java, em PHP, desculpa, da maneira que a gente está fazendo aqui, tá? Existem outras formas de fazer, a gente tem que dar uma importação também. No caso, eu importo o arquivo, entre outras maneiras, tá? Dá para fazer de outras maneiras, mas eu posso importar assim, ó. E aí eu coloco o endereço dele. Aí vocês podem também, pessoal, ir comentando aí, tá? Eu estou falando e não estou escrevendo comentário para o vídeo não ficar grande demais, mas vocês podem dar uma paradinha e comentar o código, principalmente quem tiver um pouco inseguro, vocês podem colocar o comentário aí no código para poderem depois revisarem o código e entender o que está acontecendo. Beleza. Agora que eu já fiz a importação do arquivo, eu consigo criar um objeto dessa classe. E aí, para criar o objeto, é só dar um new na classe. Eu não tenho que colocar, eu não tenho que fazer assim, ó, cidade não, tá? Apesar do PHP já me permitir algo do tipo, mas eu não preciso. Eu só vou criar uma variável aqui e vou falar que ela recebe new aquela classe que eu acabei. Então eu criei o objeto e agora eu vou colocar alguma coisa no seu objeto e depois eu vou mostrar só para ver se está inserindo e pegando corretamente. É só para testar a nossa classe mesmo. Cidade 7 código, sei lá, vou colocar avulso aqui, tá? Só para testar. Em um momento mais para frente, esses dados serão dados que a gente vai pegar do usuário e tal, mas não é o caso agora. Cidade 7 nome, São João Evangelista, e cidade 7 UF MG. Beleza. Para a gente testar se esses dados foram passados corretamente para a classe, eu vou mandar eles na tela agora. Echo. Echo funciona como print também, tá? E é mais utilizado. Então, já vou começar a utilizar isso ao invés do print. O que eu vou dar na tela?
eu vou mostrar na tela a palavra código, seguido de 2 pontos, tá? Depois, eu vou mostrar na tela o que vier lá do cidade, get código. Então, estou puxando o que eu já guardei lá. Depois, eu vou mostrar na tela uma quebra de linha para não ficar tudo embolado. Depois, eu vou mostrar na tela nome, 2 pontos. Depois eu vou... Dá para fazer isso numa linha só concatenando, tá, pessoal? Eu estou fazendo aos poucos, assim, para a galera conseguir acompanhar. Get nome e echo br. Para concatenar em PHP é o sinal de pontinho mesmo, tá? E por fim, eu vou colocar o F, 2 pontos, get o F. Beleza, então eu posso executar isso daqui e ver, né, se está mostrando na tela o que realmente eu espero que mostraria. E aí, se isso acontecer, eu posso dizer que a minha classe de modelo para a tabela cidade, ela está ok, tá? Então, vou deixar isso aqui e vou abrir o navegador para a gente verificar. Está um pouco lento o programa de gravar tela, essa máquina também já não é das mais rápidas. Espero que dê certinho e não trave. Beleza. Esse meu aqui, ó, dentro de htdocs, que é a minha pasta padrão, eu tenho sistema CRUD e dentro de sistema CRUD eu tenho visual, né? E dentro do sistema CRUD, fora da pasta modelo e fora da pasta visual, tem o index. Então eu quero acessar esse cara aqui. Então vou usar isso daqui, ó. Localhost, sistema CRUD. E aí eu posso escrever o index.php aqui, ou eu nem preciso escrever, porque sendo o nome index, o navegador, o Apache, desculpa, já vai pegá-lo como automaticamente sendo o arquivo principal, tá? Então, se eu fizer isso aqui, já vai me retornar. Ó. E se eu escrever ele aqui, também vai dar na mesma. Vai dar na mesma, beleza? Porque ele é o arquivo principal. Beleza, código 45, São João Evangelista e UF, Minas Gerais. Se eu trocar algum aqui, só para testar, vou falar aqui, ó, 18, cidade de Capelinha, por exemplo, né? Digamos que tem uma capelinha no Rio de Janeiro. Não sei. Salvei aqui. Aí vou dar uma atualizada aqui. Aí já pega os dados novos, tá? São dados estáticos que eu mesmo digitei no código. Só para teste, significa que a nossa classe está funcionando. Beleza? Então isso é o conteúdo de hoje. Eu vou deixar um exercício lá pedindo para vocês criarem algumas classes de modelo, tá? E no dia da aula online, se alguém tiver com dúvida, tiver com algum problema, me procura lá para a gente tirar as dúvidas. Beleza, galera? Então fica assim, até a próxima, tá? Vou interromper a gravação aqui. Até mais.